E parece que às vezes quando a gente está em aflição, quando a gente está se afundando, a gente se recua, a gente quer recuar. Esquecemos por alguns momentos, alguns instantes, que é Jesus que cuida de nós, que é o Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que nos escolheu, Ele que chamou para essa caminhada, é Ele que garante a minha e a tua salvação, a minha e a tua caminhada depende dEle, Ele. Mas se não buscarmos, se não clamarmos, se não ir até Ele, não vai causar efeito nenhum em nossas vidas. Então o discípulo começa a ficar desesperado, o medo começa a abater. Em meio à tempestade, a polpa do barco havia quem? Jesus está com o quê? Dormindo. Mas um ponto que eu quero deixar bem claro para mim e para você, para aproveitar esse tempo, é os discípulos rompendo a tempestade para ir até Jesus, para Jesus acalmar a tempestade. O que eu aprendo nisso é que em meio à tempestade eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso me mexer. Eu preciso, como eu me mexo? Em oração, em propósito, em jejum, em obediência. Eu preciso me mexer. Porque quando vem a tempestade, se a gente deixar, ela vai dominar a nossa mente e vai derrubar. Porque o poder da tempestade, o propósito da adversidade é fazer que nós nos afastamos de Jesus, que nós nos abandonamos o barco. Mas se a gente dentro de nós está gritando, faça alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa para que Deus venha agir em nosso favor. Não basta somente, Senhor, eu estou atribulado. Não basta somente ficar na nossa mente reclamando, mas sim fazer o que os discípulos fizeram, romper na tempestade. Porque da onde Jesus estava até onde os discípulos estavam, não era uma distância muito longa. Não era, claro que não. Mas não esquece que existia a tempestade, que existia um vento forte. E outra coisa, o texto deixa bem claro que as ondas estavam rompendo o barco. Então quer dizer que a água estava entrando dentro do barco. Em tamanho desespero dos discípulos, eles romperam essa tempestade para chegar até Jesus. Quantos da nossa caminhada se depara com a tempestade, se depara com um vento forte, ao invés de dar mais um passo para chegar mais perto de Deus, nós estamos nos rendendo à tempestade, desistindo a um passo perto de Deus. Nós estamos perdendo para a tempestade, perdendo para as palavras de derrota, perdendo para as palavras dos pensamentos que perturbam a nossa mente. Deixamos isso levar à decadência. Deixamos isso destruir a nossa caminhada, porque não queremos romper, não queremos dar mais um passo para chegar até Deus. Então, a tempestade, ela existe. O vento é forte. Como aconteceu naquele tempo com os discípulos. Mas é algo para mim, para você, para aprender que em meio à tempestade, eu não vi aqui no texto os discípulos quietinhos na deles, reclamando. E vi o sobrenatural de Deus descer sobre a vida de Jesus. Ele já poderia ter uma fé, vamos dizer assim, ao ponto de tomar essa atitude não ser tímido naquele momento. Mas a tempestade, ela tem essa força. E se alimentarmos ela, vamos dizer assim, se deixarmos ela que ela é mais forte, que ela vai me vencer, que não tem mais jeito, a gente acaba diante daquilo que Deus fala, que a tua palavra fala, que Ele faz e pode fazer, irá fazer. Então vai clamar e buscar Ele. Então, os discípulos em meio à tempestade, a gente vê eles se aproximaram até Jesus. Eles
aproximar até o mestre. Senhor, eles vão morrer. Salva-nos. Não deixou o seu desespero, quem sabe, pular daquele barco, como muitos têm feito. Não deixou a tempestade desesperar. Não deixou a tempestade tomar o teu eu. Não deixou a tempestade fazer que ele esquecesse daquilo que ele aprendeu. Até ali, tudo que ele aprendeu, que desceu do sobrenatural de Deus sobre a vida de Jesus. Quem não enxergava, voltou a enxergar, eles viram. Quem não andava, passou a andar, eles viram isso. Eles viram o poder de Deus sobre a vida de Jesus. Mas em meio à tempestade, meu querido, não fica tímido, não teme, não tenha medo, prossiga, busca Jesus enquanto é tempo. Em meio à tempestade, rompa a dificuldade, rompe os empecilhos da vida. O que os discípulos ensinam para mim e para você. Em meio à tempestade, a água está tomando, a água está me afogando, o vento é forte, mas eu vou até o Mestre, eu vou até Jesus. Aleluia. Mas como a gente, simbolicamente, algo simbólico, nós nos deparamos dentro do barquinho hoje. Nós estamos dentro de um barquinho, onde todo dia tem algo dizendo para a gente parar, onde todo dia o indesejado bate na nossa porta. Demos atenção à tempestade, demos crédito à tempestade quando ela vem. Demos ouvido à tempestade, o fracasso, e esquecemos por alguns minutos quem é Deus, de quem está no controle da nossa vida, porque a tempestade ela vem para isso. Ela não vem a não ser isso. Os planos das trevas é destruir, os planos das trevas é afundar, é fazer você parar, é destruir o povo de Deus. Mas Jesus não. Jesus não. Eu fico pensando, Dona Maria, se Jesus não estivesse no barquinho, aí no momento de tempestade, no momento de aflição, quem vai ser o meu escape? Quando o mundo está de cabeça para baixo, quando a minha vida vira de cabeça para baixo, quem eu vou socorrer se eu estou sozinho? Se eu estou sozinho, se eu estou caminhando sozinho, se não tem Jesus do meu lado, se eu não tenho uma comunhão com Deus, se eu não tenho um relacionamento com Deus, o que eu vou fazer se eu precisar dele? Se eu nunca me importo em buscar ele, se eu nunca tenho desejo de me relacionar com ele? Você está tendo a oportunidade nessa noite, meu querido, de se aproximar mais de Deus enquanto é tempo. Que viemos depender cada dia mais dos seus cuidados, para que tempestade nenhuma, dificuldade nenhuma que aparecer, que tenha aparecido nesse tempo, que viemos crer e perseverar em oração, buscar a presença de Deus cada dia mais, porque é isso que fortalece o cristão, é isso que aproxima nós de Deus, é isso que cria um relacionamento com Deus. Não são coisas, não é aquilo que o meu ego deseja. Coisas são bom, conquista, vitórias, promessas são bom. Tudo isso é bom, meus projetos, tudo isso é bom. Mas nada se compara ao relacionamento com Deus, nada se compara à intimidade com Deus. Porque quando vir o pior, quando a tempestade vir, quando os dias ruins vir, quando a loucura bater na tua porta, meu querido, Deus é Deus para cuidar de mim e de você. Mas se Ele não estiver no barquinho, mas se Jesus não estiver na minha vida, e se eu não reconhecer Jesus na minha vida, que eu dependo de Jesus, como vai ser essa caminhada sem um relacionamento com Deus? E os discípulos, voltando para o texto, e os discípulos chegam até Jesus: salva-nos, salva-nos, que o barco está sendo varrido pelas ondas. Olha, o barco está sendo varrido, olha o desespero dos discípulos. Mas nenhum deles decidiu recorrer, se jogar no mar. Nenhum deles decidiu fugir. Eles decidiram ir até Jesus, acordar o mestre: mestre, acorda aí, porque o Senhor pode acalmar essa tempestade, porque o Senhor pode acalmar esse vento.
Faça alguma coisa por nós, Jesus. Nós estamos morrendo, perecendo, é morrer. Nós estamos morrendo, Jesus. Vidas estão morrendo, vidas estão se perdendo. Porque não tem se apegado com Deus, não tem criado um compromisso, um propósito com Deus. Não tem trago Jesus para o centro da tua vida. Queremos uma caminhada de conquista. Queremos uma caminhada de exceção de ego, de vitória. Tudo isso é bom, como eu disse, mas meu querido, há tempo, já passou esse tempo. A hora, meu irmão, de buscar mais a presença de Deus. Vivemos num tempo que tudo que vimos acontecer aí fora, tudo, esse desespero todo, isso não é novidade, meu. As Escrituras Sagradas já revelam isso para o povo de Deus, já revela isso para mim e para você. Agora, o que nós temos feito? O que a igreja tem feito? Se não buscar Jesus Cristo, se não buscar mais a presença de Deus, o profundamento da sua palavra, diante de tudo isso que está acontecendo, o mundo de cabeça para baixo, que isso também causa tempestade em nossas vidas. Mas devemos dar resposta para tudo isso. Devemos dar resposta a essas tempestades. A resposta é um grau de intimidade com Deus, buscar um relacionamento com Deus. Porque isso não irá mudar, mas a minha e a tua vida ela pode ser fortalecida através da comunhão do Espírito Santo, através da busca da intimidade com Deus. Nada nem coisa alguma vai nos afastar do amor de Deus, da presença de Deus. Há tempo de buscar um relacionamento com Deus. Não é tempo de só querer ir na igreja. Não é tempo de só visitar a igreja. Deus quer algo de mim, de você mais profundo. Glória a Deus. Que não seja tão raso. Que seja mais profundo. É tempo de direcionar a nossa mente, de parar e pensar e refletir, dar resposta para Deus diante de tudo isso que está acontecendo nesse tempo. Nós vivemos embaixo de oportunidade todos os dias e muitas das vezes não demos essa resposta para Deus. E Jesus diz: eis que eu bato a porta, eis que eu bato a porta, se abrir, eu entro, eu sei com ele, ele sei comigo. Não espere que Jesus vai pegar a força. Não espere que Jesus vai pegar você